Olá, muito bom dia, famílias, professores e professoras e todos os estudantes que estão hoje acompanhando esse dia, não é? De hora do intervalo que tivemos aí ao longo dessa semana e hoje com mais uma oficina. Eu sou Lilian Barbosa e estou aqui junto com o professor Joelson Lima. Olá, professora Lilian, bom dia. Bom dia, estudantes, bom dia para você que acompanha essa oficina, que é assim uma hora do recreio, né? Sim. Pelos canais do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Então, a gente vai nessa oficina se divertir com o que a professora Lilian já vai explicar. Exatamente. Então, olha só, cada um de vocês fiquem aí super ligados e atentos, porque a nossa proposta é que vocês aí de casa usem todo o talento e toda a criatividade que vocês já têm para criar histórias, isso mesmo, histórias audiovisuais, aonde vai envolver aí essa questão que a gente já faz, não é? De ver e ouvir, só que vai ser uma criação de cada um de vocês. E nós trouxemos aí algumas possibilidades para que você perceba como é que você pode criar a sua própria história. Não é isso, professor? Exatamente. As possibilidades de contar histórias, professora Lilian, você que assiste, elas são vastas, são sempre muitas possibilidades. E a gente vai apresentar e vai explorar, mais do que apresentar. A gente vai fazer experimentos com vocês, em que a gente vai se sujeitar a experimentar também, como a gente propõe para vocês. Então vai ser uma aventura para a gente também, não é, professora Lilian? Exatamente. Então é aquela brincadeira, nós colocamos assim, ó, 5, 4, 3, 2, 1, gravando! Então, vamos conhecer o título da nossa oficina e algumas coisas que nós preparamos para explorarmos juntos com cada um de vocês. Daqui a pouquinho nós vamos olhar aí para o chat, né, sempre que der, porque queremos sim a participação de cada um de vocês. Lembrando que essa semana termina hoje, essa semana da hora do intervalo, então todos os chats estão abertos, né, dos alunos lá do primeiro ano até o pessoal da EJA, todos os chats estão abertos, então contamos aí com cada um de vocês. Vamos lá? Por favor, Oráculo, coloca na tela pra gente. Então, a nossa proposta é justamente essa, crie suas histórias audiovisuais. Para essa semana, não é? Desplugada, que termina hoje, mas com muitas ideias e propostas. Sons, muitos visuais e sons. Exato. Eu sou a Lilian Barbosa e esse é o professor Joelson Lima. Na próxima tela, olha só, já vem aí a proposta inicial. O que você já tem aí na sua casa? Talento e criatividade. A gente tem certeza que vocês têm de sobra talento e criatividade. O que é que nós vamos propor e mostrar aqui uma forma, porque tem inúmeras, não é mesmo, professor Joelson? Exatamente. Inúmeras formas, mas de pensar aí num roteiro, em imagens e numa sonoplastia, que é justamente essa exploração do som. E, gente, sabe qual será o resultado, professor Joelson? Qual o resultado dessa combinação do que ele já tem, talento e criatividade, com o que a gente vai propor aqui hoje, do roteiro, sonoplastia, né, ideia para as imagens? Teremos uma história audiovisual em um curta, que a gente vai apreciar através do vídeo. Exatamente. Não é? Vocês podem criar o vídeo de vocês, mas também teremos variações desse vídeo. Porque, ora, e se alguém de repente em casa não é ali o computador, um aplicativo disponível, vai ficar sem fazer histórias sonoras? Pois é, conversando com a professora Lilian, para a gente resolver esse nosso momento do intervalo com vocês, quando ela trouxe essa ideia da história audiovisual, eu pensei, puxa, podemos ter também uma história sonora com objetos? Então a gente vai ter essa possibilidade também e vai explorar isso aqui juntos. Momentos de contar histórias com objetos e sons que temos ao nosso alcance. Os nossos estão aqui selecionados e nós vamos entender um pouco mais daqui a pouco. Exatamente. Então, olha só. Já viram aí que vai ter essa possibilidade. Nós vamos começar mostrando para vocês uma dessas variações. Como é que nós pensamos, por exemplo, em uma das propostas do vídeo que nós vamos apresentar para vocês? O que a gente pode fazer nesse planejamento?
como que a gente pode pensar uma história? E nós vamos mostrar a nossa aqui, daqui a pouquinho, o nosso curta, já prontíssimo. Como que a gente pode pensar para fazer, para gravar pequenos curtas aí e apresentar para a família inteira, não é? Então, é uma das possibilidades, certo, professor Joelson? Uma das muitas possibilidades, uma das muitas. Exato. Nós mostraremos duas aqui. Essa totalmente gravada e seguindo esse roteiro e uma outra, não é? Com outras histórias aqui criadas ao vivo. E olha, tem uma coisa sensacional. Já fiquem aí super ligados, porque nós vamos fazer uma história aqui ao vivo para vocês e vocês podem participar e interagir aí conosco para essa criação. Vocês estão vendo na tela, vocês puderam observar 13 imagens com alguns temas que podem ser explorados. Percebam já no primeiro tema, puxa, o que a imagem sugere? Exatamente. É um jogo de basquete? Uma história com um jogo de basquete? Quais sons estão envolvidos? Exatamente. Quais recursos sonoros eu posso usar para contar uma história assim? Seja com recursos audiovisuais ou seja ao vivo, né? Com o corpo, uma história de boca. Temos lá na segunda imagem uma casa assustadora. Será que nós vamos ter algo sobre isso? Vamos deixar para daqui a pouco. Uma casa assustadora, quer dizer, mais um tema para ser desenvolvido, para pensar nos sons, nas imagens. E tínhamos uma terceira imagem. A terceira imagem nos sugere o quê? Uma viagem. Então, a imagem nos aponta um tema para a história. Então, a gente, na utilização da imagem e na exploração do som, a gente reforça essa contação de histórias. A gente faz a nossa história acontecer e concretiza essa história com um vídeo. Exatamente. Ou com uma apresentação. Ou com uma apresentação. Então, para a gente pensar, olha, o professor já foi explorando aí essas possibilidades de quando a gente olha para a imagem, que vem a primeira questão. Escolha um tema do seu interesse. Então, escolha aí um tema, algo que você goste, não é? Pense em um bom título para essa sua história. Depois, escreve aí uma sequência de 8 a 12 cenas, acontecimentos. Faça as ilustrações para cada cena ou escolha imagens já prontas. Eu já produzi das duas maneiras, né? E isso era algo que eu fiz muitas vezes com alunos lá no 5º ano. Então, dá para toda a galera aí fazer, porque dá para fazer no primeiro, no segundo. Pede ajuda aí do irmão mais velho, da mãe, do pai. E vocês são muito criativos e talentosos, então isso não vai faltar. Vocês pensem aí no que vocês podem fazer em algo que vocês gostem e vai elaborando aí a cada cena um desenho. E depois, olha só. Agora foi. Vocês vão explorar justamente os diversos materiais para pensar aí na sonoplastia de cada cena. Em seguida, organizar as imagens ou as ilustrações em algum aplicativo. Então, ali em foto, não é? Vocês já passem tudo para as fotos, organiza no aplicativo ou, de repente, se você tem aí o computador, pode fazer no Movie Maker. Esse que vocês vão assistir aqui foi feito no Movie Maker, super simples. E, em seguida, vocês vão usar, claro, toda essa criatividade aí para elaborar essa junção. A junção das imagens com os sons que vocês fizeram na criação aí desse curta. E aí, pessoal, é só diversão, é só mostrar aí para toda a família, não é? Faz aquela sessão, mostra para a família, manda, porque os curtas, eles são de fato curtas, então dá para mandar aí via WhatsApp, não é? Dá para postar nas redes sociais. A nossa ideia é que vocês façam coisas que vocês possam, de fato, aí divulgar e mostrar o talento que cada um de vocês já tem. Não é isso, professor Joelson? Exatamente. Esses curtas, eles podem ser mais simples ou podem ser mais elaborados, Exatamente. né? Tem aí para todas as idades. Se você está no ensino médio também, dá para caprichar, fazer uma produção. Certamente, uma mega produção, já que você está aí no ensino médio, então, e com certeza já deve ter acesso aí a diversos aplicativos. Então, o nosso está bem simples. E, professor Joelson, o que você acha? Acho que a gente pode mostrar o nosso curta aqui no próximo e depois fazer a variação com histórias que vamos criar aqui, né? Nas cenas que você pensou para nós fazermos aqui.
eles assistem o nosso curta para já irem tendo essas ideias, vão ver uma variação e depois nós vamos fazer uns juntinhos aqui ao vivo também, nessa mesma sequência, nessa mesma ideia. O que você acha, professor? É uma boa ideia, professora Lilian. Eu acredito que é uma boa ideia. Então, a gente assiste e prossegue explorando outras maneiras de contar histórias. Exato. Então, olha, quando vocês assistirem, vocês vão reparar. Tem lá justamente isso, as cenas, os sons, e depois a gente conta qual foi o nosso roteiro, qual foi a ideia, não é, por trás das cenas que vocês irão ver com a exploração dos sons que foram colocados ali. Inclusive, vocês podem até dizer. Então, enquanto vocês assistem aí, nós já vamos dar uma olhadinha aqui no chat para ver a galera toda que está aí interagindo com a gente. Pode ser? Então, olha, na próxima tela, nós temos aí, antes disso, ó, eu vou já passar para frente para assistir o nosso pequeno curta. Então, eu vou pedir, por favor, para colocarem aí o nosso curta. Enquanto isso, vou olhando aqui, professor, para ver quem já está, né, interagindo, quem já está aqui conosco, né, no chat. Vamos ver, eu vou começar pelos anos finais e vou começar pelos anos iniciais, porque agora seria o horário do segundo ano, não é? Só passar para frente para assistir o nosso pequeno curta. Então, eu vou pedir... Então, a gente confere o chat no momento em que eles assistem, professora Exatamente. Lilian? Então, com vocês com o vídeo, vamos lá, vamos conferir isso, a gente fala sobre o chat daqui a pouco. Exato. Olha, já tem... Olha só, e então, acho que deu para perceber aí esse término de campeonato super animado, não é? Vocês perceberam a história? Então, estava aí nessa ideia, está terminando o campeonato, alguém vai lá, compra ali, não é, o ticket, vai depois retirar e nisso chegam os jogadores, tem toda a galera e a torcida ali parabenizando cada um deles, descendo ali do ônibus e depois, professor Joelson? Tem fogos, não é? Para iniciar o jogo, não é? Exato. Tem a torcida animada. Depois tem o quê? O hino. Ouvimos um hino, um solo de guitarra. Maravilhoso.
Isso mesmo. Em seguida vem... Vem o jogo, não Vem é? o Estão lá, jogo. a torcida super animada ali, toda em festa, não é? Festejando pro seu time e de repente... Gol! Antes disso, pênalti. Pênalti. Alguém se machuca. E o coração vai lá e faz tum tum, tum tum, tum tum, tum tum. Exatamente, porque o coração, não é? Deve saltar ali. Eu já joguei um pouco, futebol nunca, tá, pessoal? Mas outras coisas e nessa hora de decidir aí um campeonato, o coração fica ali a mil. Dá pra ouvir com certeza do outro lado da esquina. Então tá naquele tum-tum e de repente vem o gol! Aí é gol! Pois é. Isso mesmo. E depois desse gol, fogos, torcidas super animadas ali com esse término de campeonato e novamente os fogos para encerrar todo o campeonato, não é mesmo, professor Joelson? Tudo isso para reforçar as emoções, né? Os sentimentos, Isso. o acontecimento em si. Exato. E o aplauso ali das duas torcidas, não é? Por esse término de campeonato tão bem feito e jogado, claro. Acaba sendo o campeão em detrimento do outro. Mas o importante mesmo é jogar, não é, professor? Olha, muitas pessoas aqui, o pessoal do sexto ano, segundo ano, já olhou e já deu a ideia, professor, para nós. Eles pensaram como a gente. Quando formos fazer aqui a nossa história ao vivo, eles querem a da Casa Assombrada. Eles acharam incrível. O pessoal do segundo ano aí, vários professores. Então, um beijo para os professores, para os estudantes que estão aí nos acompanhando, não é mesmo, professor Joelson? Pois é, que bom que vocês estão conosco. Exato. É hora do recreio, mas nós queremos estar com vocês nessa hora do recreio, do intervalo. Exato. E é aquela hora que eu já brinquei aqui e é verdade. Cada um de vocês aí de casa, certamente, não é? Pediu aí para ter um tempo a mais no intervalo. E olha, eu já disse isso e é verdade. Pedido concedido. Gente, uma semana inteira com intervalos maravilhosos, onde vocês estão aprendendo, se divertindo, fazendo mil coisas alternativas e, claro, não deixando de interagir, de conhecer, de aprender coisas novas, não é mesmo, professor Joelson? Pensar coisas novas, não é? Oxigenar as nossas ideias, não é? Exatamente. Ressignificar aquilo que a gente já fazia, porque afinal a gente sempre conta a história, não é? A gente sempre ouve história, elas estão presentes no nosso dia a dia. E que tal, então, repensar as formas de fazer isso acontecer? Exatamente. Então, com a exploração das imagens e dos sons, organizados em um vídeo, como vocês puderam assistir, viram só? Que bacana contar a história desse jeito. Eu gostei muito dessa proposta quando a professora Lilian me apresentou. Eu imaginei que ficaria muito divertido e hoje de manhã, quando eu vi o resultado, eu fiquei bem satisfeito, me diverti. Esperamos que vocês aprimorem isso. Com certeza. Se eu não quiser fazer do jeito que a professora Lilian fez, a gente vai fazer aqui. Exato. Professor, e se de repente eu não tenho lá um aplicativo, eu não tenho um Movie Maker? Vamos então dar essa possibilidade, enquanto nós já jogamos aí para vocês irem pensando, olha, muitas crianças ali do segundo ano, uma galerinha do sexto, gostou da ideia de ter aí uma casa mal assombrada. Então, já pensem sobre isso, porque depois nós vamos escrever esse roteiro aqui juntinhos, não é, professor? Mas antes disso, vamos naquela variação de como eu posso contar histórias com essa sonoplastia, que é essa exploração do som, algo muito importante para todos os vídeos, não é? Não só curtas, mas para tudo que vocês assistem aí, não é? Na televisão, inclusive, que tem aquele suspense, mesmo quando se faz a tradução exatamente com isso também, para que quem, de repente, não ouve, né? Não consegue ouvir, possa sentir qual é o movimento, qual é a batida, possa ter aí as sensações do que está acontecendo, do que está passando ali naquele momento, certo, professor? Exatamente, professora Lilian. Então, que tal a gente fazer, então, nesse momento, uma exploração dos materiais que a gente tem aqui, antes de contar qualquer coisa? Vamos. Porque, como já havíamos dito, embora o vídeo seja uma das maneiras, uma maneira simplificada de contar histórias é simplesmente contar, não é? E a gente para diante de uma pessoa que conta uma boa história, ou ainda que a história não seja tão boa.
Se ela for para bem pra ouvir. contada, a gente para ouvir com bastante atenção. Exato. Como uma história pode ser sonorizada ou podemos reforçar as cenas e as imagens que o nosso espectador tem da Olha, cena. A Ruth está dizendo que já pensa em alguma coisa com samba, com festa, que é tudo que ela quer para esse momento. Ruth, lá do 7º ano. Olha, uma das coisas que nós temos aqui na mesa, um dos objetos é o acetato. Em que momento de uma história eu posso usar um acetato que pode ser, na verdade é uma folha plástica, não é? Sim. Eu posso substituir isso livremente. Se eu tiver um raio-x, algumas pessoas guardam, eu tenho o mesmo efeito sonoro. Por exemplo, que ruflem os tambores, que soem as cornetas. Tututuru, tuturu, tututu. Ora, eu já tenho dois sons. Dois sons. Um bem engraçadinho, assim, né? Bem primitivo, feito com a boca e com as mãos. Mas e o que pode vir depois? Ora, que trotem os cavalos. Boa. Tem um coco cortado. E que batam as marretas. Ó. Olha só, tem um pilão aqui. Então, exatamente, tem um pilão, que eu tenho o som da madeira. Posso ter chocalhos variados, não é, professora Sim. Lília? Olha, tenho Esse grãos. É com grãos, não é, professor Joelson? Bem simples. Eu trouxe esse frasco para utilizar os grãos para fazer outra coisa, mas os grãos simplesmente no frasco já compõem o chocalho. E eu tenho a sonoridade. E então, não imaginam vocês que a menina, ao se aproximar... quando ela se aproximou... Um susto levou. Então, tudo isso vai fortalecendo e vai criando um ambiente para eu contar a história. Você tem uma panela, ó, Exato. que eu acabei de usar sem avisar, assim, eu peguei todos desprevenidos. Exatamente, uma surpresa total. Eu poderia ter um sino, Poderia. mas eu tenho o som metálico da panela, ora. Então, Uma queda. e isso é bacana porque em casa cada um pode ir explorando os objetos que tem, não é mesmo, professor Joelson? E os sons que eles podem fazer. E a partir daí, ir pensando na sua história, na sua ideia, no que é que você pode aí compor e criar, porque talento você já tem de sobra. A gente pode compor e criar com os dias frios que estão acontecendo, não é, professora Lília? Sim. Em que cai uma chuva fina. Uma chuva fina, mas não por isso pouco fria. Vocês têm passado por isso? Eu tenho. Às vezes, as chuvas se intensificam. Nem por isso os dias se tornam mais quentes, porque de fato é a estação do ano que estamos vivendo. Exatamente. Então, quantas coisas... Chocalho de arroz, um potinho, arroz E é isso. tampa. É um Nada potinho mais. reutilizado e eu tenho um chocalho aqui. Ali eu tenho uma chuva também com umas sementes. Essas sementes eu peguei do quintal da minha mãe, professora Lília. Olha que maravilha, que lindas. Elas são casquinhas de onde ficam as sementes. Como se Lindas. fosse uma vagem. Quando eu recolhi essas sementes, elas eram verdes. Então eu furei com o furador de papel. Ó, cada uma tem um furinho. Tem Você um consegue furinho, mostrar para sim, nós? Olha, Então cada uma tem um furinho. E quando eu furei, bom, elas estavam verdes. Aí eu amarrei e consegui então confeccionar este objeto que me dá um Olha som de só. chuvas e que eu uso, gosto bastante. eu também, adorei. Por que eu estou falando que eu peguei essas partes de uma árvore? Ora, porque eu espero que eu contar isso para vocês abra a imaginação, abra ideias para que vocês Sim, explorem os materiais que vocês têm. Né? Às vezes o Exatamente. material aponta para a gente uma utilização que a gente jamais pensou. isso. Por exemplo, hoje de manhã, organizando
Os sons. Eu pensei, e se a gente tiver uma nave ao vivo? Uma nave? A professora Lília, ela me falou assim, falando sobre essa aula, podíamos ter uma viagem à Lua. Não Falei, é? poderíamos sugerir para os alunos. E esse som dessa viagem, ora, como que isso poderia acontecer? Um foguete que aterrissa, que decola. Sim. Uma espaçonave. Ou se é uma história fantástica. Exatamente. Um disco voador, Um disco professora voador, poderia, exatamente. Uma potência máxima. Na máxima, é isso mesmo. E às vezes, não é, professor Joelson, um simples saquinho, ó. Uma crocância, não é, professora Lília? Veja só, vamos usar esse saquinho para um pequeno exemplo? Vamos. Pedrinho chegou à sua mesa do café da manhã. Sua mãe havia preparado um pão na chapa crocante. Também havia uma xícara de leite quente com mel. Pedrinho abocanhou o pão na chapa. O pão estava crocante. E olha só a crocância do pão, de onde vem? Do saquinho, de um simples saquinho. Nós temos aqui... Temos aqui pedacinhos de isopor, não é? Acho que é para enchimento de caixa. A professora Lília organizou num saquinho. Mas pode de estar repente, numa na caixa. Nós temos um outro timbre, não é? Vocês ouvem bem, acredito. Não é um chocalho, mas faz às vezes, né? Ora. Sim. E é o que tiver em casa, não é? Um chocalho de saquinho, não tem um disponível. Pois exatamente. E aí, isso desperta a nossa imaginação para criar histórias, inclusive, não é, professora E que Lília? tal, então, começarmos com as histórias que você já elaborou antes de entrarmos e formos aí explorando estes outros sons a partir das histórias? Vamos então, professora Lília. E nós temos uma coisa para criar aqui depois, hein? Verdade. Então, quando estávamos prestes a entrar com os objetos que nós tínhamos em mãos, eu criei um pequeno texto que a gente vai explorar agora, não é, professora Lília? Com alguns dos objetos que estão aqui. Exatamente. E a história se chama A Insatisfação de Ser Quem É. Que ruflem os tambores, que soem as cornetas, que trotem os cavalos e que batam as marretas. Ora, o título é A Insatisfação de Ser Quem É. A personagem 1. Panela. Minha vida é fogo. Refoga, cozinha, frita, aquece, esquenta e esfria. Óleo quente, alho, frita alho, refoga cebola. E minha dignidade, onde fica? Minha dignidade de panela. Eu queria mesmo era ser uma carteira. Uma carteira. Carteira. Ah, panela, vida de carteira não é fácil, você nem imagina. Você pensa que não vale nada, mas toda panela tem o seu valor, mesmo amassada, mesmo sem tampa, mesmo com o cabo quebrado. Ora, mesmo areada por muitas palhas de aço. Toda panela tem valor. Difícil é ser carteira. Eu guardo sempre dinheiro pouco, às vezes só umas moedinhas. Muitos cartões e sou esmagada. Ah, como sou esmagada! Literalmente sentam sobre mim. Me esmagam com suas partes menos nobres. Fico aquecida
esquentada. Estou sempre atrás. Bom mesmo, panela, é ser uma caixa de pizza. E agora a insatisfação da caixa de pizza. Não se pode sequer ser uma caixa de pizza em paz. Eu carregava pizza em paz, com toda a dignidade de uma caixa octogonal. Eu era marrom, cor de papelão. Alguém me achou, não é mesmo, professor Joelson? E então, me achou, me pintou e me colocou o quê? Grãos. Colocou grãos dentro de mim. Ai, 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 ainda bem que eu adoro feijoada. Me chamam agora de caixa sonora, caixa de chuva ou caixa de grãos. Dignidade e felicidade mesmo. Só tem o coco. Coco. Ah, o coco aqui, caixa de pizza, perdeu essa tal dignidade faz tempo, faz tempo. Ora, eu guardava uma água docinha e guardava uma polpa suculenta, com a qual se podia fazer bolos, doces, óleo e 1000 coisas deliciosas. Alguém me encontrou e achou pouco beber a minha água e comer a minha polpa. Virei um coco percussivo e agora me usam para imitar cavalos em histórias por aí. Dignidade mesmo tem o pilão. Eu sendo pilão, eu já tive dignidade nessa vida. Eu era usado para amassar grãos, amassar alho, ervas, espremer limões. Eu sou feito assim, olha, de madeira nobre, com 2 peças, vejam só, entalhadas todas à mão. Hoje sou usado para anunciar histórias durante as aulas. Vejam só, não é mesmo, professor Joelson? Pois é, senhor pilão. Nós encerramos então a nossa história com os objetos que nós tínhamos aqui. É uma história que poderia continuar, eu poderia então explorar mais objetos, né? E dar vida para mais objetos. Então fica o convite e a dica para vocês. O meu exercício criativo com a professora Lília, antes de começar essa oficina da hora do recreio, foi esse, não foi, professora Lília? Exatamente. E olha, pessoal, foi divertidíssimo, não é? Ouvir aí e pensar o que a gente pode fazer se eu desse vida, então, para uma simples caixinha de fósforo. E se eu desse vida, não é? Para o arroz dentro do potinho. Então, fica aí a dica para você pensar nessas coisas, né? No que você pode dar vida, quantas histórias, quantas coisas vocês podem criar aí na casa de vocês. E agora, nós vamos voltar aqui para aquele nosso roteiro, para aquela ideia que eu lancei inicialmente de como fazer, não é? O seu curta, não é mesmo? Ali pensando nos sons, nas cenas, naquilo que te atrai e na sequência, para depois explorarmos o quê? A sonoplastia, justamente o som que pode ser extraído e pensado a partir daquela cena que você fez. E olha, com objetos que você tenha aí na sua casa à disposição. Por isso que é importante explorar o som, não é, professor Joelson? Exatamente, professora Lília. Os sons, eles nos dão dicas, não é? Eles podem reforçar uma imagem que a gente já tem a imagem e a gente quer aprimorar o uso dessa imagem. Então, a gente traz o som. Ou a gente pode ter uma situação inversa. Eu tenho o som e não tenho a imagem.
Olha, e para essa, eu dei uma olhada aqui no chat, enquanto nós fazíamos e falávamos. O pessoal do segundo ano tá todo mundo animado. Eles gostaram muito daquela imagem da casa assombrada e pediram aí para um tema ser aí de suspense, de assombração. Então, eu acho que podemos criar nessa ideia que a gente já tinha até pensado em todas as possibilidades ou nas possíveis possibilidades que vocês poderiam apontar. E claro, vamos ficar então com essa casa assustadora. Então, já vou colocar aqui o nosso tema, casa assustadora. Casa assustadora. Vamos desenvolvê-lo então? Para uma casa assustadora, qual imagem vocês têm na mente? Quais sons podem vir à tona? Eu já estou pensando num Você está pensando em qual som? Nossa, eu estou pensando em passos. Em casa eles devem estar pensando também em vários outros sons. Então, para a gente, antes de explorar esse som, que tal nós fazermos aqui, quais seriam aí os nossos acontecimentos, as nossas 8 cenas? Então, eu vou pedir, olha, tem bastante gente, tem professores mandando beijo pra gente, então, beijo aí para os professores, Valéria, a Giane, todo o pessoal aí, tem outros professores aqui, a gente vai entrando em um e saindo do outro, e tem uma galera aí, Henrique, Iara, Sofia, Maria Eduarda, o Pedro, Débora, mandando beijo aqui pra gente. Então, pedimos a vocês, coloquem aí, nesta casa assustadora, o que poderia estar acontecendo? Então, tem essa casa na rua. Eu penso que a gente pode começar com crianças brincando na rua. O que você acha, professor Acho Joelson? excelente. Também pensei nas crianças, professora Lília. Crianças brincando na rua, porque é... Crianças brincando na rua. Olha lá. Então, ó, pessoal atendendo aí segundo e terceiro ano que pediram essa casa assustadora. Então, vamos começar colocando, então, crianças brincando na rua, certo? Crianças brincando na rua. Crianças brincando alegremente na rua. Quais sons vêm à mente de vocês quando vocês pensam em uma cena com crianças brincando? Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Se esconde, se esconde. Ah, tirei o pão. Peguei! Né? Então, crianças brincando aí na rua. É a nossa primeira cena. Depois, olha, já vão pensando nos sons, porque nós vamos explorar e fazer essa história aqui sonora. E, de repente, você aí em casa pode pensar em outros sons ou ficar com esses sons e elaborar todas as 8 cenas aí, ou até mais cenas, com desenhos ou imagens já prontas, para, então, criar e fazer o seu próprio curta. Certo, professor? Então, essas crianças estavam lá brincando. O que pode ter acontecido? Deixa eu ver. Fala aí pra gente, ó. Sara, Gabriel, Michele, que estão super, né, animados aqui, mandaram já várias mensagens. O que pode acontecer? Eu acho que tem que ter uma bola. Tem que ter uma bola. Tem que ter uma bola. Tem Crianças uma bola brincando na rua. E se tem uma casa assustadora, essa casa tem um dono. Será que os donos gostam ali dessas casas assustadoras, de crianças brincando, importunando? Então, ó, vamos colocar aqui. Então, crianças brincando, ok, estão lá. E então, tem uma bola? A bola cai nessa casa? Então, bola cai na casa. Uma bola fora de controle. Caiu na casa. E se a bola cai na casa, será que a dona gostou? Ou o dono dessa casa? O Nicolas disse que ela não gostou. Então, o Nicolas do terceiro. A gente vai ouvir uma voz reclamando, não é? Ó, voz. Uma voz reclama. E como essa voz? Ora, se o tema é casa assustadora, será que é uma voz doce? Será que é uma voz assustadora? E se for assustadora, pode ter uma criança ali gritando de susto ou para ir pegar a bola. O que vocês acham? Depois da voz reclamar, a Então? criança insiste porque quer a bola de volta. E aí, o que acontece? Mas ela se assusta primeiro ou ela já vai direto? Ela grita? Acho que ela pode se assustar, não Então, é? ó, Ela grita, a Mariane falou. Ela fica com muito medo, a criança. Criança grita. Só que tem as outras todas. O que eles podem fazer a partir daí?
Aí eles podem tentar resgatar a bola, não podem? Com certeza. Então, crianças entram na casa? Crianças entram na casa para tentar resgatar a bola. Puxa, estava tão legal a brincadeira, eles vão ficar sem a bola lá fora? Não, não dá, né? Eles vão entrar. Eles vão entrar na casa. Crianças entram na casa. E depois? O que pode começar a acontecer, que acontece em todo filme de suspense? O que acontece, eles começam a ouvir o quê, professora Lília? Algum som? Eu acho, sempre chove, não é? Nessas histórias sempre chove. A sempre. Jennifer falou que tinha um palhaço assustador fazendo um barulho horrível. Ah, então olha, então eu vou colocar primeiro aquela, eu vou pôr esses sons assustadores. Então, Sons assustadores. Para todos ficarem assustados. Sons assustadores. Os sons podem ser de quê? Vão e depois, pensando nos pode sons. começar a chover? Ah, tem que ter uma chuva, uma Sempre. tempestade com trovões e janelas batendo, professora Lília, para tornar a nossa casa ainda mais assustadora. Uma chuva fraca? Uma chuva fraca, que depois se intensifica. Aí depois eu vou pôr aqui, ó, intensa. Perfeito. Ela começa fraca e ela fica intensa, para tornar a nossa história... E por último, a gente tem o quê? O grito das crianças que fogem, alguma coisa assim? Todas as crianças gritam? Eu acho que sim, elas podiam recuperar a bola. O que vocês acham? Eu penso então, que... ok. Elas pegam a... Não, então elas gritam e elas recuperam de um jeito especial? Eu já estou desvirtuando a nossa história de terror e querendo dar um final feliz com as crianças recuperando a bola. Me desculpem, gente. Vou pôr até, né, crianças gritam. Crianças gritam? É. Mas elas podiam recuperar a bola, não é? Pode. Perfeito. Então... Crianças gritam. O Guilherme falou assim, professora Lilian, tem que ter tempestade com trovões e sombras nessa casa. Então, vamos para... Crianças gritam, eu vou pôr aqui, né, porque seria a cena 9, né? De alguma maneira especial, então, ó, bola. Exatamente, a bola vem à tona. Elas vão recuperar essa bola de alguma forma. Ela vai retornar, então. Então, professor Joelson, que tal a partir daí, nós, pensando nisso, explorarmos aqui os sons dos objetos, não é? Olhando para essa cena. Então, eu vou deixar na da cena e agora nós vamos explorar e fazer essa história aqui, ao vivo, como ficaria essa sonoplastia, certo, Exatamente. Professor? E vocês podem dar sugestões. A gente vai parar em alguns momentos para vocês darem sugestões. Eu estou deixando o meu chat aqui. Eu também estou deixando o meu aqui, ó, abertinho. Possível aos meus olhos. Se eu tiver que interromper para usar um outro som, a gente retorna para ele, porque vocês vão colaborar conosco. Crianças brincando na rua. A Maria Luísa falou que quer sons de fantasma. Então, vamos começar nessa ideia de crianças brincando na rua. Como é que crianças brincam na rua? Como que as crianças brincam? Professora então, olha lá. Lília, vamos brincar, vamos. Então, sons de crianças na rua. Ei, passa a bola pra cá. Tá aqui, pra passa mim, a bola. pra mim. Ah, tirei o pau no gato. Vem, Ei, tá você não me comigo, pega, tá comigo, tá comigo. E olha só a gravação do som. Então, para fortalecer uma imagem de crianças brincando na rua, opa, eu tirei o som. Passa a bola. Ah, tirei o pau no gato. Ei, tá comigo, tá comigo, tá comigo. Primeira cena da nossa história? Primeira cena, já sonoplastia feita. Depois vocês podem aí pensar na ilustração. Segunda cena, bola cai na casa. Oi. Opa, peraí, a bola precisa cair mais uma vez. A bola vai ser... Vamos lá? A bola caiu na casa. Vamos ver como é que ficou? Eu posso usar a sonoridade que criamos aqui? Sim. Uma voz reclama. A bola caiu então e uma voz reclama. Como é que é essa voz, professora Lília? Você quer fazer a voz? Vamos lá. Vamos tentar, não é? Quem está brincando no meu quintal? Que assustador. Vamos tentar, não é? Quem está brincando no meu quintal? Então, boa, hein? Crianças gritam, não é? Uma criança grita. Grita aí, professor Joelson.
Muito bom, né, gente? Até eu me assustei com o meu próprio grito, inusitado. Vamos lá. O Rian adorou, deu muita risada aqui, ele tá adorando. Agora, crianças entram na casa. Então as crianças podem entrar. Sons de passos, como é que eu posso fazer? Tem várias coisas que podem ser sons de passos, não é? Tem objetos que podem... Então, vamos lá. Os passos ficando lentos. Entraram. Vamos ver como é que ficou? Porque a gente está criando... Elas estão correndo. Correndo. Os passos ficando lentos. Viram aí? Chegou. Então, chegaram. elas chegaram. Sons assustadores. Agora é aquela hora dos sons bem assustadores. Vamos ver se os sons ficaram assustadores. Olha lá o fantasma. Pobrezinhas dessas crianças. Estão apavoradas, assustadíssimas. Ouvindo sons desses. Hum. Só para tentar recuperar a bola. Mas é uma boa, não é? E depois, enquanto elas ouvem esse som, aquela ideia que todo mundo gosta, desses filmes e curtas de suspense, que é a chuva começando fraca e depois intensa. Vamos lá? Essa a gente não precisa gravar, eu acho que a gente pode demonstrar apenas ao vivo. Vamos lá. Ela começa fraca. Fraquinha, ó. E ela vai se intensificando. Já pensou? Até eu me assustei, hein? Assustador, professora Lília. Totalmente assustador. E aquele final. E o que é bacana, vocês perceberam aí, vai gravando com o próprio celular, porque depois fica armazenado, aí vocês vão gravando com cena 1, cena 2, cena 3, porque depois na hora de encaixar tudo, fica muito mais fácil, não é, professor Joelson? Sim, fica fácil e super divertido também, professora Lília. E agora, aquele final, crianças gritando. Com essa chuva desse jeito, em uma casa como essa, professora Lília, é a sua vez de gritar junto comigo. Ai, ai, vamos lá? 3, 2, 1. Gritamos. Ficou bom, hein? Deixa eu até olhar que eles vão Vamos certamente... lá? Vamos reproduzir o nosso som? Vamos. Opa! Ai, peraí. Me atrapalhei aqui. Olha só. Ó, os alunos aqui, eu olhei o inicial, porque para entrar no chat, pessoal, de vocês, cada ano, né, cada segmento tem o seu aplicativo. Então, a gente tem que sair dos anos iniciais para entrar nos finais e vice-versa. Então, estou entrando agora aqui no pessoal, de novo, dos anos iniciais. E então, o que vocês acharam? Os anos finais adoraram e deram risada desse grito, hein? O Pedro falou que os nossos gritos ficaram assustadores, professora Lília. Mais assustadores do que as coisas que aconteceram aqui, não é? O Augusto, poucos instantes antes da minha bateria finalizar, ele disse assim que já estava gravando o vídeo dele. Ai, que legal, Augusto, muito bom! Que já estava gravando o vídeo. Então, as crianças gritam, só que elas recuperam a bola. Como elas poderiam, então, pensar aí em recuperar essa bola? Como que seria esse momento de recuperação? Elas
essa criança, uma criança de maneira especial, pode estar procurando e encontrar a bola, ou essa bola pode ser entregue por alguém? Ah, ela pode, porque de repente, vai que a moradora daquela casa, pode ser uma pessoa dócil e que só tem ali uma voz um pouco mais grave, não é mesmo? Eu acho que pode ser assim, seria um bom final, não? Posso até gravar aqui no meu e reproduzimos. Então, que tal, professor? Vai ser entregue a bola? Como é que fica? O que você acha? Eu acho que seria justo as crianças recuperarem a bola. Depois de um grito desse, não é, pessoal? Foi bem assustador mesmo. Vamos, professora Lilian, devolver a bola para as crianças, Vamos devolver. vai? Então, eu vou ter que fazer aquela voz para devolver a bola. Vamos lá, olha. Então, vou gravar Como aqui. será essa voz? Estou curioso para saber. Vamos lá, como será essa voz? Peguem aqui, crianças, a bola de vocês. Vamos ver como ficou? Professora Lilian não foi muito doce. Não? Ai, meu Deus. Peguem aqui, crianças, a bola de vocês. Gente, ela era doce, ela só tinha uma voz, não como a Perfeita. minha, não é? A aparência poderia ser muito agradável, não é? Muito, muito doce. E muito bacana brincar com essa coisa, não é? Uma voz que a minha, é um pouco mais aguda do que, obviamente, grave. Brincar aí com essas tonalidades do que a gente pode fazer com os sons da própria voz ou dos objetos que temos, não é, professor Joelson? Sim. Divertidíssimo. Utilizar assim de maneira sem limite, não é? Exatamente. Usando de fato a imaginação, inventando, reinventando. Isso. E aí, fica aqui de exemplo, esse é o nosso, que nós criamos aqui junto com vocês e com a galera aí que apareceu, que participou, que sugeriu, inclusive, essa história aí envolvendo essa casa assustadora. Então, nós vamos pedir, estamos aí nos nossos minutinhos finais, exploramos os sons, nós vamos pedir para vocês, de fato aí, produzirem, coloca por favor na tela, Oráculo, olha lá, produzam o curta de vocês para compartilhar conosco. Eu vou adorar, de verdade, ver o curta dessas crianças, desses jovens. Vai ser incrível ver o curta que vocês produziram. Então, vocês podem marcar lá, hashtag eu no CMSP e postar para nós. Pode ser uma coisa bem simples, não é? A criatividade de vocês vai ditar as regras para realizar essa atividade. E para finalizar, uma coisa que nós dissemos que faríamos aqui, um pau de chuva, que é uma coisa muito fácil de fazer, muito simples, não é, professor Joelson? Exatamente. Então, nesses 2 minutinhos finais, vocês vão ver aí que vocês podem fazer um instrumento que vai dar, de fato, aí também um som todo especial. Vocês podem, inclusive, sentir, não é, esse objeto, porque ele tem a parte sonora, mas nós não vemos, né, os objetos em si somente olhando, mas é olhando, tocando, sentindo o cheiro, sentindo, não é? Qual é a pressão, a sensação, as ondas que aquilo traz para a gente, não é, professor? E claro, usando os nossos 5 sentidos aí. Então, já fica aí essa oportunidade. E esse pau de chuva super simples, olha só. Enquanto você falava, a sonorização, professora, da descrição do pau de chuva. Eu vou usar aqui um canudo. Eu encontrei um canudo bem grande de papelão, que pode ser de diferentes origens. Você pode fazer um chocalho mais curto a partir de um rolinho de papel higiênico. Então, você vai confeccionar a tampa. A professora Lilian já cortou uma. É legal você fazer no mesmo formato. Opa! É legal você desenhar no mesmo formato da espessura do canudo. Então... Colocou. Opa! Não ficou exatamente no mesmo formato. Mas aí vocês aí em casa com mais tempo... Mas aí a gente vai só colocar os grãos e produzir o som. A gente não vai... Então, a gente vedou este lado. Vamos colocar alguns grãos. Colocar grãos, melhor. Vamos colocar o grão de bico, que então, é maior? olha, colocamos o grão e enquanto isso, convidamos vocês, olha só, para avaliar aí. Olha só, que legal. Já lindo. Avaliar essa oficina e olhem. Então,
a partir, já coloquem lá os comentários de vocês. E, gente, é isso. Esperamos que vocês, com certeza, tenham aproveitado muito essa nossa produção e essa troca com vocês do que a gente também faz em casa, na escola e do que vocês podem fazer a partir daí. Compartilhem conosco a produção de vocês. Adorei. Isso. Tchau, gente. Me senti na hora do intervalo. Obrigado. Eu também, Tchau. adorei esse intervalo. Até a próxima.